tema de hoje é mágica. E quando eu recebi esse tema, eu fui primeiro olhar no dicionário o que ele significava. E aí tem várias coisas que falam de ilusão e tal, mas uma delas que eu achei muito legal, que é trazer fascínio. E aí eu lembrei de uma mágica que eu aprendi quando criança, que eu queria mostrar para vocês, porque ela é incrível, que é a gente aprender a entender qual que é uma carta que a pessoa tira, sacar com a percepção, com a intuição que carta que é essa e comunicar para vocês. Vamos ver como é que funciona? Quem que me ajuda? Escolhe uma carta. Tirar? Isso, tira uma carta. Não me mostra, só fica, olha você. Agora bota aqui, virada para você. Pode ser a primeira aqui. Você tá vendo ela? Todo mundo vendo a carta? Que carta que é? Então agora eu vou usar esses meus poderes que eu aprendi quando criança para mostrar para vocês a outra carta igual a essa que tem no baralho e comunicar para vocês. E aí, é a mesma carta? Não? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, segunda tentativa. E aí? É? É um as de ouros? Uau! Incrível! Então, gente, isso é tudo, todas as minhas habilidades de mágica. E certamente não é por isso que o Bruno me convidou para vir aqui bater um papo com vocês. Quando eu perguntei para ele por que você lembrou de mim, até achei um pouco estranho, ele disse, cara, eu queria que você trocasse uma ideia com o pessoal sobre esse alinhamento num nível individual de talentos, desafios, vontades e propósito. E aí eu fiquei pensando, se vocês quiserem a gente aprofunda esse lado assim da história mais individual, mas como que essa mágica tem acontecido na minha vida por uma série de coisas num nível bem mais coletivo e que eu acho bem mais interessante. Para preparar o bate-papo com vocês, eu retomei alguns conteúdos lá de trás de quando eu comecei a pensar em colaboração, em fazer junto, em trabalhar com sustentabilidade, que são referências como pensamento sistêmico, outros olhares de liderança colaborativa, que vêm de Capra, de Charmer, de Margaret Whitley e alguns autores como esses que eu tive a honra aí de conhecer ao longo da minha vida, ao longo da minha carreira. E que questionam, inclusive, essa ciência que a gente usa como base ainda hoje para interpretar o mundo. E, particularmente, olhando do lado de pensamento sistêmico, de física quântica e usando a ciência da biologia, a gente reolhar como que a gente interpreta as coisas. Então, por exemplo, hoje ainda a gente olha as pessoas, os indivíduos, as partes da natureza ou as peças de uma máquina muito isoladamente. E como vários de vocês sabem, a ideia toda do pensamento sistêmico é a gente inverter essa lógica e prestar muito mais atenção nas relações e nas conexões do que nas coisas individuais. Porque uma árvore não é uma árvore sozinha, sem um contexto, né? A raposa, a gente e tal. Ontem mesmo a gente estava fazendo um seminário de comunicação não violenta e uma das coisas que fica muito claro é que a gente individualmente é uma pessoa diferente em contextos diferentes e na inter-relação com pessoas diferentes. Porque isso desperta emoções, desperta práticas, desperta lembranças muito diferentes dependendo do contexto que a gente está. Então, inverter essa lógica para olhar mais para a relação do que para os indivíduos. E até para perceber que essa história de 1 mais 1, ou a minha relação com você, muda muito dependendo do contexto, e às vezes isso é mais do que 1 mais 1 é mais do que 2, mas às vezes também é menos. Bom, para sair um pouquinho do teórico, a gente pegar alguns exemplos nossos do dia a dia, quem de vocês é profissional autônomo, empreendedor, tem a sua própria empresa? Quase todo mundo, né? Quando a gente... bom, provavelmente vocês participam com alguma frequência de algum tipo de competição, proposta de projeto e tal para algum cliente que peça, né? Então pede para você e para mais 1 ou 2 e aí você faz uma proposta e ganha ou não.
Nesse caso, digamos que a gente tenha três de nós fazendo uma proposta para um cliente e cada um gaste, sei lá, 4 horas para fazer uma proposta bem feita, estruturada e tal. O cliente vai lá e escolhe uma das propostas. As 4 horas que a gente gastou, ou as 12 horas que a gente gastou coletivamente, são mais que as 4... deixa eu refazer a pergunta. O resultado das 12 horas gastas é melhor do que o resultado de cada uma das 4 horas individualmente? Na minha percepção, não, né? Cada um gasta 4 horas, só que só 4 dessas horas vão ser aproveitadas lá para frente. Se a gente trabalhasse juntos, vocês acham que o resultado da proposta feita para o cliente seria melhor ou seria pior? Possivelmente seria melhor, né? A gente gastar o mesmo tempo e tem uma solução mais adequada, mais bacana, mais bem pensada, né? E aí a gente pensa, tá, mas se a gente trabalhasse junto até acho que ia ser mais legal no nível individual, porque eu me conecto com outra pessoa, faço alguma coisa mais legal, não entro nesse clima de competição, não jogo meu preço lá para baixo e várias outras coisas. E aí quando a gente começa a conversar sobre isso, as pessoas, tá, mas aí nesse caso, como é que a gente divide o dinheiro do projeto no final? Cara, se é esse o problema, vamos resolver esse problema, né? Se todo o restante faz mais sentido, que é a gente trabalhar junto, fazer uma proposta melhor, ter uma solução melhor para o cliente, uma solução melhor para o mundo, a gente se entende como é que a gente divide o dinheiro depois, né? E eu acho que um pouco dessa proposta de fazer em rede é muito do que eu tenho vivido nesse momento atual. Depois de ter participado da fundação de algumas ONGs, de ter trabalhado com sustentabilidade em grandes empresas, nesse momento eu estou empreendendo o Impact Hub e uma crença muito fundamental nossa é que não é só importante o que você faz, o que é muito importante, mas como você faz também é muito importante. Então o jeito de fazer junto, de fazer ganha-ganha, de não passar um por cima do outro, é tão importante quanto o que você está fazendo. E aí a gente tem histórias incríveis disso acontecendo na prática. Vou compartilhar algumas com vocês para dar um pouquinho o tom, mas desde profissionais que se encontram, 11 membros do Impact Hub com experiências muito diferentes, criando uma jornada de autoconhecimento e um conjunto de 3 workshops de imersão para a gente se conhecer, entender qual é o nosso propósito e como que a gente comunica isso da melhor forma. Isso foi uma das coisas que surgiu. Empreendedores individuais ganhando força e entrando nesse momento o tempo inteiro. Nesse momento, por exemplo, eu estou mentorando a Ana Paula, que é uma fotógrafa incrível, super sensível, que trabalhava com comunicação digital já em movimento de tecnologia para mudança social e que tinha esse sonho de fazer uma fotografia documental do amor. E ela começou fotografando relações familiares de amigos delas, pediu um apoio lá pra gente, a gente fez uma exposição fotográfica dela dentro do Impact Hub, estou mentorando ela, tem vários membros que estão trocando coisas e muito provavelmente em pouco tempo isso vai virar a ocupação principal dela. E alguns outros movimentos que às vezes são menos convencionais e que não necessariamente a gente já tenha hackeado a solução. Uma das coisas que a gente está fazendo agora em conjunto é tentar criar ou tentar fomentar uma cultura de doação maior para que juntos a gente consiga investir e desenvolver o bairro onde a gente trabalha todos os dias. E, cara, tá muito difícil, assim, tem coisas que estão funcionando e várias outras coisas que não, mas nos parece que o propósito e tal tá claro, precisa acontecer, só que o jeito ainda não achamos direito como fazer. E essa rede existe agora um pouco menos de 1 ano e estamos aprendendo como é que a gente traz mais gente para fomentar essa cultura de doação e conseguir realmente investir na comunidade, tirar os muros que hoje a gente vive, no nosso caso, de uma das entradas, a galera chega de carro, né, o lugar é lindo e tal, e a rua de trás é uma comunidade com uma série de problemas e essas 2 coisas não se comunicando como deveriam. E nesse contexto eu trago mais uma referência teórica que me ajudou há muitos anos atrás,
que é do Max Neef, que é um pensador que questiona um pouco a pirâmide de Maslow das necessidades. E ele diz que, na verdade, a gente não tem uma hierarquia de necessidades. A gente tem um conjunto de necessidades e todas elas são igualmente importantes para a vida e tal. Se vocês estiverem interessados, vale super a pena aprofundar nessa história. E o que ele diz também, dentro desse contexto, é que as melhores soluções, as melhores estratégias são estratégias que atendem mais de uma necessidade ao mesmo tempo. Porque, às vezes, querendo solucionar um problema, a gente cria outro. E quando a gente fala de políticas públicas, então nem se fala, né? A gente vai resolver o problema de atender mais gente na saúde, piora a fila, piora a mobilidade, piora o cuidado, enfim, né? E os problemas entre eles. E aí, para sair um pouquinho do ambiente profissional, quando eu penso em atender múltiplas necessidades ao mesmo tempo e na minha vida recente, tem pelo menos 2 exemplos que para mim são muito marcantes. Eu tenho um filho de 3 anos hoje e uma das coisas é a amamentação. Tem mães aqui na plateia? Não. A amamentação é nutrição para o bebê, mas ela é muito mais, né? Ela é conexão, ela é cuidado, ela é uma forma de se conectar e de entrar numa mesma sintonia que é quase indescritível. E que os estudiosos, voltando à biologia e tal, à medicina, dizem que, inclusive, né, trabalho de parto, a amamentação libera vários hormônios que hoje são conhecidos como os hormônios do amor. E se fazendo experimentos com animais, se você faz uma cesárea antes da hora, a mãe não amamenta e tal, vários desses hormônios não são liberados e às vezes a mãe não cuida. E aí tem todo um lado filosófico e prático disso, que é, né, toda a questão de como a gente nasce hoje, né? Desconectado com essa natureza e com esse amor mesmo. E um outro exemplo recente para mim que é demais é a história do surf. É uma coisa bem recente na minha vida, eu comecei a surfar um pouquinho mais fortemente esse ano. E de novo, é um lado físico muito legal, mas é conexão com a natureza ou até com uma certa espiritualidade que a gente tem à disposição e que não tem muito lado negativo. Então, com atender mais de uma necessidade ao mesmo tempo. Quando a gente traz todos esses conceitos para o ambiente de colaboração que a gente vive hoje, a gente começa a ver como é possível prototipar soluções diferentes para desafios que a gente vê hoje, juntando o propósito e esse jeito de fazer junto. E aí vou dar alguns exemplos para vocês que a gente viveu e que também a gente pode aprofundar se vocês estiverem interessados, buscando essas novas soluções. Alguns dão super certo, vários têm desafios para fazer acontecer e outros não dão certo. Quando a gente começou o Impact Hub, a gente não tinha grana, como, né, vários de nós quando começamos. Mas diferentemente de um negócio mais criativo ou mesmo uma empresa de software, que às vezes você precisa acesso a um computador e só o seu cérebro, para o Impact Hub era muito importante, fazia parte do modelo de negócio que a gente tivesse um espaço e um espaço muito legal. Um espaço de trabalho inspirador, né, físico mesmo, e aí para isso tem aluguel, tem contrato, tem fiador, tem contrato, tem todas essas coisas. E a gente topou ser a 4ª empresa no Brasil a testar um modelo de financiamento diferente, que é o Equity Crowdfunding, que basicamente você coloca algumas ações da sua empresa à disposição de investidores com um ticket médio muito mais baixo, a partir de R$1.000. E com isso democratiza tanto o acesso a capital para empresas como a nossa, quanto investimento de risco, investimento em startups para um monte de gente que estaria disposto a fazer isso, mas que não tem 300, 400, 500 mil reais, ou às vezes 5 milhões para reduzir o risco, né, para investir em várias startups. E isso foi uma das experiências que foi muito, muito legais, de como você tem acesso a capital de um jeito diferente, colaborativo, usando as nossas redes, usando a rede do Brota, que é a plataforma que a gente usou,
para viabilizar isso em 3 semanas. A gente levantou mais de R$120 mil em 3 semanas para começar o negócio. Isso é um exemplo. O outro exemplo, também mostrando que desde o início as intenções da gente dão o tom do que vem depois, é o co-design do espaço. Então, ao invés da gente contratar uns arquitetos, olhar e visitar o Google e dizer, então tá, então o design do espaço vai ser assim, a gente chamou a comunidade de membros e parceiros do Impact Hub que disseram, olha, eu quero fazer parte disso, e começamos com uma reflexão de quais são as nossas intenções para o espaço, levando em conta os nossos objetivos na nossa empresa, dos nossos projetos e das nossas intenções pessoais, para desenhar um espaço físico que nos ajudasse a atingir esses objetivos. Trazendo um pouco de conteúdo mais técnico de arquitetura, que é, se eu quero um espaço de concentração, que cara ele tem, se eu quero um espaço de conexões, que cara ele tem, então tinha essa informação técnica, mas muito das intenções das pessoas, e a gente termina esse workshop com uma maquete mesmo, né? Sem o compromisso da escala certinha e tal, mas ela fica linda, porque a gente pega massinha, Lego, faz em 3D e você sai de lá assim, uau, é isso que vai ser o espaço. E hoje, todos os lugares mais legais do espaço, onde o pessoal entra, tira foto e tal, estavam lá no co-design no início. A gente rodou esse processo já 3 vezes e é uma coisa poderosíssima para juntar a comunidade, deixar explícitas as nossas intenções e criar realmente um espaço incrível. O outro exemplo são os encontros e os eventos, de como a gente ajuda a fomentar essa comunidade, essa colaboração. E aí tem desde coisas muito simples que eu acho que o evento mais bem sucedido que a gente tem hoje é o Sexy Coffee, que não é nada mais do que a gente comprar pão de queijo, pão e botar um doce de leite, café, suco e tal, e tocar uma musiquinha de striptease quinta-feira às 5 da tarde. Todo mundo que está trabalhando lá, mais alguns membros, se encontram no café, sem agenda nenhuma, batem um papo e surgem coisas demais dessa conexão e desse espaço. E além disso, a gente tem outros eventos um pouco mais pensados com conteúdos, ou conteúdos de histórias de empreendedores, uma roda de empreendedores, onde a pessoa conta a história, outros perguntam e vira um happy hour depois, com cerveja e tal. Eventos de pitches, onde a gente ouve histórias, intenções e modelos de negócios de outras empresas baseados em algum tema. E um mais recente, que é o Fuck Up Nights, que é para a gente também poder compartilhar as histórias de fracasso, entender que empreender também tem muito de coisas que dão errado, se familiarizar, né, com essas coisas que não dão tão certo, né, e normalmente são pontos de virada importantes, e falar mais honestamente, mais abertamente sobre o assunto. Uma outra coisa mais técnica que faz parte dessa gestão de comunidade é essa disciplina de Customer Success, que a gente tem visto muito na área de tecnologia e que a gente adaptou para o nosso modelo, que é um modelo de envolvimento e de recorrência, porque o membro fica conosco por muito tempo. Então, entre outras coisas, a gente faz todo mês a gente olha toda a lista de membros, e hoje são quase 400 membros, 180 coworkers no dia a dia, para entender o nível de engajamento de cada um. E aí o membro que a gente percebe que não está tão engajado, a gente já proativamente ou chama para um café, ou manda um e-mail, ou pergunta como é que tá, para a gente entender como que a gente pode, né, agregar mais valor, fazer mais conexões e entender o que a gente pode fazer para o membro ter ganhar mais dessa experiência. E, finalmente, uma mensuração de impacto. A gente se entende como um negócio de impacto e, enquanto tal, o modelo financeiro parar de pé é tão importante quanto a gente ter impacto positivo para que a gente entenda que a gente tem sucesso. E aí tem algumas coisas muito legais disso, né? A gente tem hoje um dado de que 50% ou 47%, para ser mais exato, de todos os negócios gerados nas empresas dos membros no ano passado só aconteceram, segundo eles, porque eles estavam no ambiente do Impact Hub.
Quando eu falei isso para o investidor, ele ficou assim, uau, você precisa monetizar isso, Gabi, e tal. Então, é realmente um dado impressionante. O outro é que 5 horas por mês, na média, cada membro dá ou recebe mentoria para o seu negócio gratuitamente. Um outro são todos esses números de novas iniciativas criadas. E um outro que a gente tem puxado cada vez mais é que a gente já tem hoje mais de 40% das empresas que fazem parte da rede dizendo que o impacto socioambiental é mais importante do que o impacto financeiro para elas considerarem que a iniciativa delas está tendo sucesso. Bom, falando de mágica e voltando lá um pouco para o início da conversa, eu entendo que quando a gente olha esses novos paradigmas de ciência, de pensamento sistêmico, de novas lideranças que a gente precisa, de fazer junto e tudo mais, a gente cria um ambiente propício para que essas mágicas aconteçam, para que as conexões aconteçam, para que os sonhos se realizem e que a gente encontre dentro da comunidade que a gente vive todas as respostas, e aí são todas mesmo. Eu tenho uma crença profunda que tudo que a gente precisa está na nossa rede de conexões. E o tudo é dinheiro, é conhecimento, é cuidado, é apoio, é incentivo. Isso tudo existe nas nossas redes se a gente conseguir pedir ajuda, acionar, esclarecer o que a gente precisa. E na prática, na nossa experiência, a mágica está, em primeiro lugar, acreditar que um mundo radicalmente melhor pode existir e já está acontecendo em vários espaços. Essa é uma crença profunda. A outra é entender que os novos modelos só vão surgir se a gente tiver coragem de testá-los, de prototipar essas novas soluções, como a que a gente falou lá no início, de fazer um projeto junto e esse tipo de coisa. E quando a gente prototipa, a gente está com a mente aberta para entender que algumas coisas vão dar certo, algumas coisas vão dar completamente errado e várias coisas vão ter desafios e vão precisar de ajustes, porque elas ainda não foram testadas. E a outra é realmente botar energia, esforço, tempo e trabalho para fazê-las acontecer. Que também, se a gente ficar mais no mundo das ideias e do papo, também a coisa não sai do papel. Então, crença, prototipagem e trabalho duro com essas intenções, com essas redes e com essas pessoas podem fazer aí uma mágica incrível para o mundo que a gente quer viver e que em várias instâncias a gente já está vivendo. Obrigada pelo convite para estar aqui com vocês hoje.